Boa noite, tudo bem? Primeiramente a gente quer agradecer a presença de todos em mais uma noite de bate-papo. Eu estou aqui hoje com o Dr. Ubiramar, já é meu parceiro há muito tempo, graças a Deus, temos um trabalho longo junto também. Vou me apresentar aqui para vocês, para quem não me conhece, até porque nós estamos nos dois perfis. Meu nome é Natália Queiroz, eu sou fisioterapeuta, sou membro da SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Trabalho já na área de traumato-ortopedia há alguns anos e trabalho com o Bira já tem mais ou menos uns 4 a 5 anos que a gente desenvolve um trabalho de acompanhamento e de integração multiprofissional juntos, graças a Deus, está dando tudo certo. E o objetivo hoje de a gente ter novamente esse bate-papo é justamente para esclarecer muitas dúvidas, tanto de alunos, quanto de clientes, quanto de pacientes, em relação às lesões de menisco do joelho, que é uma realidade muito grande na nossa clínica e na nossa prática, né, mesmo? Verdade. Deixa eu me apresentar também, que também tem Instagram seu, alguns que não são conhecidos. Eu me chamo Ubiramar, sou ortopedista, traumatologista, com foco em cirurgia do joelho, sou especialista nessa parte de cirurgia do joelho e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. E a Natália fez um convite aí e eu acho muito prudente, muito proveitoso essa interação multiprofissional entre fisioterapeuta, educador físico e médico, cada um contribuindo com o que pode, com o que é pertinente da sua profissão e o paciente saindo beneficiado. Pode conduzir, professora, que você quer acesso. A gente gosta, né, Pedro, de professor. Meninos, eu trouxe aqui, o Bira trouxe um exemplo aqui prático para nós, para a gente entender primeiro essa lesão que a gente vai falar, né? Sim. Então, pensando só da parte do ponto de vista anatômico, o que é esse menisco, onde é que ele está e qual estrutura e qual articulação. Aqui a gente tem um joelho, como vocês podem observar, e nós temos aqui o osso do fêmur, nós temos o osso da tíbia, nós temos o osso aqui da fíbula. Então aqui nós temos diferentes articulações. E aí tem uma outra articulaçãozinha aqui, que não vai ser o foco hoje, mas a tal da articulação fêmur-patelar, da patela em relação à região do fêmur, que é a tróclea, não vai ser muito foco disso. Mas então basicamente eu tenho aqui uma articulação em relação à fíbula, em relação ao fêmur, tem uma articulação em relação à tíbia, em relação ao fêmur, e também tem articulação em relação à patela, em relação ao fêmur. E dentro de todas essas estruturas, como nossos, graças a Deus, né, Bira? Como nossos amortecedores naturais, nós temos aqui os nossos meniscos. E é muito interessante essa imagem que o Bira trouxe para nós, a gente consegue ver até aquilo que eu comento nas aulas, que a gente fala que para eu poder diferenciar o menisco interno do externo, né, Bira? É quase que o icoide, que o I em formato de C, o interno em formato de C e o externo em formato de O. Quem é meu aluno aí já se lembra dessa ponderação e dessa colocação na aula. Uma coisa interessante, Natália, já falando um pouquinho da anatomia e aproveitando para falar sobre a função, que talvez é a coisa mais nobre desse indivíduo aqui, do menisco, é que nós temos joelhos diferentes e meniscos diferentes. Então, por várias vezes, a anatomia não é habitual, o que gera interpretações errôneas, por exemplo, na ressonância. Sim. Então, às vezes você tem um exame, variações anatômicas que são tidos como lesões, ou lesões que são tidas como variação anatômica. Mas independente da anatomia do menisco, talvez o mais importante é ressaltar a importância dele e as funções dele. Sim. E como a ortopedia, o cirurgião de joelho tem lidado de maneira diferente nos últimos anos com o menisco. O que eu quero falar com isso? Alguns anos atrás, a menissectomia, que é a retirada total do menisco, era cirurgias muito comum. Na verdade era a cirurgia letiva, né, Mira? Tirar um pedaço. Tirava, arrancava, se possível, arrancava todo. Sim. Evoluiu, isso teve resultados ruins com o passar do tempo, e depois começou a haver ressecções parciais. E hoje, sempre a briga, a luta do cirurgião durante um ato cirúrgico, sempre que possível, é para permanecer o menisco. E esse empenho do cirurgião durante isso aí é muito relevante. Sim. Por quê? Além de absorver o impacto, entenda o seguinte, que no lado lateral, 70% do peso do joelho, do corpo, perdão, passa pelo menisco. E do lado medial, 50%. Então, a absorção de impacto. Outra coisa, a propriocepção. Sim. Ele dá uma percepção para o indivíduo, para o atleta ou para qualquer pessoa,
de onde o corpo, onde o joelho está no movimento. Uma posição articular a nível do espaço. É como se fosse um sensor. Sim. Sabendo se o joelho está menos ou mais dobrado de maneira automática. Isso que a gente pode resumir dessa forma. Ele também ajuda o ligamento cruzado anterior a estabilizar o joelho. Melhora a nutrição e lubrifica o joelho. Então, salvar esse indivíduo, manter ele, o indivíduo que eu falo menisco, manter esse menisco íntegro é algo que vai interferir muito na vida do paciente. Entendeu? E vai interferir não só a curto, mas principalmente a médio e longo prazo. Exatamente. Né? Isso que o Bira pontuou é muito interessante quando a gente pensa em função, e também ele falou um detalhe em relação à questão de individualidade e de especificidade. Não adianta, gente, eu pensar que eu tenho o João, a Maria e a Mariana com lesões de menisco, pode ser até o mesmo menisco, de repente até a mesma região, mas as características desse indivíduo, de forma geral, ela vai ser diferente. Então é importante que dentro da nossa rotina a gente consiga avaliar esses indivíduos com essa especificidade. E lógico, como o Bira até reiterou, um dos exames que a gente mais utiliza para um diagnóstico de lesões meniscais é realmente a ressonância magnética, né, Bira? Para a gente conseguir identificar uma lesão, mas nem sempre ela é coerente com o que na hora que você vê lá na hora da prática cirúrgica. O exame da ressonância, ele não exclui outros dois. Show. Que é exame físico e radiografia. Porque muitas vezes, veja bem, eu tenho esse menisco aqui, eu tenho uma lesão do menisco interno, aqui fêmur, tíbia, menisco externo, menisco interno. Às vezes eu tenho uma lesão do menisco interno associada a uma deformidade do eixo. Eu tenho uma perna torta. Então não basta eu vir operar esse menisco. Em alguns casos, claro que tem que analisar todo o contexto do paciente, esporte, idade, profissão, eu tenho que mexer na estrutura óssea, que são as osteotomia. Mas uma coisa que é muito relevante da gente ressaltar, Natália, é que nem toda lesão de menisco deve ser operada. Hoje, boa parte dos meniscos, lesões de menisco que chegam no meu consultório, uma coisa que é uma dificuldade, e a ressonância por vezes não me dá essa característica, é saber se aquela lesão do menisco é degenerativa, oriundo do próprio envelhecimento do paciente, ou se ela é traumática, vindo de algum trauma. As lesões degenerativas, muito mais comum, o tratamento conservador, que eu vou até perguntar para você agorinha, são eficazes. Ao passo que as lesões traumáticas, a probabilidade de evoluir para uma cirurgia é maior. Então, o que habitualmente eu falando assim de maneira geral, a literatura médica considera um bom parâmetro, é que o tratamento cirúrgico para menisco, via de alguns casos pontuais, algumas exceções, é quando eu tenho uma falha do conservador. Então, queria te perguntar como que é a sua conduta, como a conduta atual, desse paciente que chega com lesão de menisco, que não tem um trauma relevante, estava ali fazendo alguma atividade doméstica ou mesmo atividade de esporte habitual dele, é ter uma lesão. Como que você faz isso? Isso é muito interessante que o Bira colocou, gente, e quero reiterar um detalhe. A gente não tem, como a gente comentou, as mesmas lesões de menisco, elas podem ser diferentes, nós vamos aprofundar daqui a pouquinho sobre isso. E mais importante, as minhas lesões podem ser lesões realmente por um mecanismo de trauma específico e que acomete mais pessoas mais jovens, e aí essa pessoa pode evoluir com uma certa rigidez intraarticular, dependendo do tipo de lesão que tiver. Então às vezes o paciente relata pra gente, nossa, parece que eu tô sentindo meu joelho travado, ele não consegue dobrar nem esticar de novo. Isso é muito comum, né, Miro? Nas lesões de menisco. Lógico, depende do tipo de lesão e da região que foi acometida. E também de forma cada vez mais frequente, porque nossa população está envelhecendo, são as lesões por degeneração. São as lesões que podem evoluir para um processo de desgaste e evoluir para uma artrose. E aí quando o Bira comenta sobre isso, que isso é um fator que nós precisamos avaliar, para ele como conduta médica e para nós como conduta fisioterapêutica, é a mesma avaliação. Peraí, com quem que eu estou lidando? Como é que é o histórico desse indivíduo? Como é que são os hábitos desse indivíduo? Uma das questões que a literatura ela traz de forma embasada em relação a questões de lesões degenerativas é em relação à questão da carga. Então a gente sabe que esse indivíduo ele precisa ter algumas outras orientações para poder perder peso. Então ele não vai adiantar também só fazer um tratamento comigo fisioterapêutico ou só um tratamento com o Bira médico. Ele vai precisar de um nutricionista, por isso que a gente pontua e a gente valoriza demais a equipe multidisciplinar. E não só o peso. Quando a gente fala em peso, eu entendo
que não é só a carga, a força-peso. Sempre que uma pessoa, às vezes, ela está acima do peso, às vezes ela tem um processo inflamatório degenerativo, que está potencializando a degeneração. Então, muitas vezes, quando você reduz esse processo inflamatório por qualquer meio que você faça isso, até mesmo a alimentação, às vezes o paciente melhora. Então, muitas vezes, aquela lesão de menisco não é a causa, foi um achado de uma ressonância. E ele tem uma estrutura corporal, uma estrutura ocupacional de trabalho ou de atividade física que está levando a uma sobrecarga e o menisco foi um achado da ressonância. Entendeu? Então, o que eu gosto de fazer na minha conduta do dia a dia é tratar conservador isso, reavaliar o paciente, isso de maneira geral. E aí, quando eu tenho sintomas como bloqueio articular após o tratamento conservador, fisioterápico, medicamentoso, quando está muito inflamado, às vezes infiltração, individualizando cada caso novamente. E mesmo, mas depois desse sintoma, eu tenho dor que limita a atividade física ou laboral, joelho que está bloqueado, travado, que não para de inchar, aí eu acho que tem que ponderar a questão cirúrgica disso. Tem que colocar na balança para a gente poder reiterar. Isso que o Bira colocou é interessante, gente, porque complementando até o questionamento que ele tinha me feito, em relação à questão da reabilitação, né? Nós vamos considerar isso em dois cenários. Primeiro é um atleta, ou seja um atleta amador, ou simplesmente um praticante de alguma atividade recorrente, uma atividade frequente. Esse atleta tem que ter uma lesão traumática e ele acaba evoluindo para uma lesão nesse menisco. Vamos discutir daqui a pouco sobre isso. Outra realidade, como o Bira me questionou, em relação à questão de processos degenerativos. Esse cara, ao longo de vários anos, porque ele jogou bola dos 10 anos de idade até os 50 anos de idade, ele usou essa estrutura sem, na verdade, estar com todo o preparo. Então, ele usou esse joelhinho sem estar com um bom reforço muscular. Ele usou esse joelho sem estar com a boa biomecânica, estar com o movimento dentro da funcionalidade, sem gerar sobrecarga. Eu sei que você gosta desse negócio de cinemática, é importante falar que não só do joelho, né? Sim, perfeito. Eu ia falar sobre isso agora. A Natália é doida por cinemática, então eu acho que vai do tornozelo. A avaliação funcional, o Bira já me conhece. E aí a gente tem que pensar não só na estrutura do joelho. Na verdade, o joelho é a pontinha do iceberg, como até o Bira já me escutou falar isso de forma reiterada. Eu preciso analisar esse indivíduo como um todo. E aí eu vou analisar tornozelo, vou analisar quadril, vou analisar tronco. Então, se todo esse sistema não estiver funcionando de forma equilibrada ou simétrica, não tem como eu pensar que eu vou resolver os sintomas desse joelho. Não tem como eu pensar que eu vou resolver uma lesão intra-articular desse joelho. Seria muito simplista. E principalmente quando a gente coloca esses pacientes que evoluíram, que são os pacientes mais crônicos, né, Bira, podemos falar assim, que esses pacientes que evoluíram com esse processo de degeneração. Um pincel daquele lado. Deixa eu mostrar um negócio aqui, que a Natália está falando. Vamos considerar uma lesão desse menisco interno, tá? Por que a gente tem que tentar tratar conservador, então? Vamos tentar resumir para quem está em casa vendo. Primeira coisa, os fatores metabólicos. Será que a tireoide está legal? Será que os hormônios estão legal? Vitamina, peso, sobrecarga, trabalho. Estando tudo isso bom, olha o tanto de coisa que faz esse menisco doer. Eu posso ter uma lesão óssea por impacto. Às vezes uma musculatura ruim está gerando um impacto no osso da tíbia. Isso dói. Nessa região específica, né? Isso dói. Sim. Associado ou não à deformidade de membro. Sim. Eu tenho o menisco que pode estar doendo. Aqui eu posso ter também a lesão da cartilagem do fêmur ou da tíbia que pode estar doendo. Tem mais. Eu tenho a perimenicite, que é uma inflamação próxima ao menisco. Eu posso ter um machucado do LCM, do ligamento colateral medial, que isso aqui pode estar doendo. E tem os tendões. No lado medial, por exemplo, eu tenho a pata de ganso aqui que pode estar doendo. Entenda o seguinte, eu tenho tudo isso doendo. Por que eu vou pôr culpa só nesse cara? Então, seria muito simplista. O que eu acho que trata o que dá, repadroniza o movimento, desinflama, e aí, se permanece doendo, eu acho que a gente tem que operar. Sim, com certeza. Entendeu? E foi justamente isso que o Bira pontuou. Nós vamos tentar conservadoramente falando. E, na verdade, a gente já tem alguns pacientes em comum que nós temos observado, assim, do ponto de vista clínico, né, e funcional, as pessoas conseguirem restabelecer totalmente as funções básicas do dia a dia. Porque o que é a reclamação desse idoso? A reclamação dele é subir dessa escada com dor. Ele vai sentar levantado um vaso e está com dor. Ele vai dirigir para sair do carro, ele sente que o joelho está doendo. Então, assim, as reclamações desse público são reclamações de rotinas, são atividades do dia a dia. Que isso é extremamente prejudicial para ele, porque ele começa a se sentir dependente de outras pessoas para poder executar algumas funções básicas.
Então, quando a gente coloca esse tratamento conservador, como o Bira reiterou aqui, que eu preciso de vários, estabelecer e tentar observar vários diagnósticos diferenciais, é importante que a gente olhe as articulações que estão acima e nós utilizamos e olhamos também as articulações que estão abaixo. Isso não tem jeito melhor de fazer isso através de boas avaliações, né, Bira? Agora deixa eu ir um pouco para minha lado, senão meus colegas ortopedistas eu quero falar mal de mim que eu sou fisioterapeuta. Mas aí quando a gente vai para a questão cirúrgica, Natália, ou seja, quando essa primeira etapa não deu certo, eu preciso entender algumas coisas. Quem operar? Depende do paciente. Sim. Primeira coisa é eu tentar entender se é uma lesão degenerativa ou traumática. Show. Abre aspas, lesões degenerativas, em algumas situações, vale a pena operar. Sim. Quando tem um fator irritativo do menisco na articulação, e você entra e faz um toalete articular, limpa aquele fragmento que está machucando, O resultado é legal. Sim. Mas você tem que selecionar. Se você operar toda lesão degenerativa, você vai ter um monte de gente insatisfeita no seu consultório porque não adiantou. Sim. Selecionando bem é legal. Perfeito. E a gente tem 3 tipos de cirurgia para fazer no menisco, 4 de maneira geral. Transplante meniscal, que é quando eu pego um menisco de um cadáver e coloco. Não é a realidade de todo o país, existe alguns centros que fazem, e é algo que está ainda na curva de aprendizado. Em análise, né? Tem bons resultados, a literatura mostra bons resultados, porém, não é algo que ainda está disseminado nem a nível mundial. Sim. Mas o que a gente normalmente faz? A retirada total do menisco, meniscectomia total, que quando eu faço isso eu aumento a pressão e o risco de degeneração. A meniscectomia parcial ou meniscoplastia, que é melhorar aquele menisco, quando a lesão não é possível de suturar. E por fim, a sutura meniscal. Perfeito. Né? Que é uma técnica mais nova. É uma técnica, na verdade, ela é uma técnica antiga, mas com os equipamentos mais modernos, de gerações, facilitou e hoje é mais factível realizar. Sim. E como que eu vou saber o que eu vou fazer lá na hora? Vai depender de quem é o menisco e de quem é o paciente. Se o paciente não tem perfil para uma fisioterapia, que eu vou te perguntar na sequência aqui como que é a conduta. Se ele não tem perfil para um pós-operatório mais trabalhoso, alguns já optam por arrancar o menisco parcialmente logo do começo, porque ele vai ter um pós-operatório inicialmente melhor. Mais acelerado. Mais acelerado. Vai falar sobre isso. Outra coisa é a lesão. Que a decisão, na maioria das vezes, é no intraoperatório, porque a ressonância não me dá uma acurácia de 100%. Então, a hora que eu entro dentro do joelho, por via artroscópica, que eu observo o menisco, eu vou analisar o dono do menisco, se esse menisco é possível suturar, e por fim a região da lesão, que eu queria mostrar aqui. Então aqui tem um menisco lateral. Se vocês perceberem, aqui eu desenhei uma quantidade de vermelhinho representando os vasos sanguíneos. Então nessa primeira zona, que é a zona vermelha, fazendo referência à quantidade de vasos sanguíneos, eu tenho uma irrigação maior. Na zona intermediária, vermelho e branco, menos, e na zona branca. Então, essas duas zonas aqui, a sutura é possível, ou pelo menos os resultados são melhores. É mais previsível. Então, eu tenho que ter uma série de fatores para eu poder fazer uma sutura. Né? Show. Agora, não, isso contigo. que o Bira colocou, gente, isso aqui, eu fiz até um post hoje na minha rede social, acho que o Bira deve ter visto, falando justamente sobre isso. Primeiro, eu preciso saber qual que é a região que existe essa lesão desse menisco. Isso, por vezes, gente, nem a ressonância consegue dar isso pra gente de forma fidedigna. É só no transcirúrgico, eu já assisti algumas cirurgias, que o médico vai lá ver o que ele vai conseguir executar de verdade. É importante eu observar se é uma região que tem uma boa vascularização, se é uma região que facilitará o processo de cicatrização, consequentemente, né? E aí o que muda? Então nós falamos aqui, o Bira falou, a questão de transporte não é uma realidade nossa, nem a nível nacional, e ainda é ainda está em franco processo de expansão a nível mundial. Nós temos as duas rotinas mais presentes nossos do ponto de vista clínico, que é a meniscectomia, que é realmente tirar um pedaço, ou fazer a sutura. Na meniscectomia, o Bira até pontuou, é lógico que o processo de reabilitação, de intervenção, ele vai ser muito mais rápido. Sim. Ele vai ser um protocolo quase que acelerado. Eu não gosto muito de falar protocolo, mas é como se fosse uma conduta mais acelerada. Por quê? A região de desgaste, a região de lesão, ela já foi tirada. O médico, o Bira, já foi lá e já limpou aquela região. Então não tem mais nada ali limitando aquela articulação em termos de amplitude. O que eu preciso garantir do ponto de vista funcional desse indivíduo? Garantir com que esse espaço articular
entre o fêmur e entre a tibia, ele se mantenha, para que não exista uma pressão excessiva numa determinada região. Até porque não foi à toa que aquela região específica foi lesionada, porque pode ter sido porque existia realmente uma sobrecarga pontual naquela região. E outro detalhe que é extremamente interessante a gente observar, o quê? Se aquela região está sofrendo, então eu vou ter que redistribuir essa carga. Como é que eu faço isso, gente? Através de exercício. E aí, complementando esse linha de raciocínio, na menissectomia especificamente, se o médico, eu tinha lá uma lesão que por desgaste, uma lesão que realmente não foi possível suturar, o médico optou por tirar um pedaço ali daquele menisco, eu tenho um espaço que está vazio. Eu posso colocar a carga de imediato, ok, preciso ter algumas considerações de manter o espaço articular. Então, quando eu penso em manter o espaço articular, a gente já começa a pensar em exercícios, e até do ponto de vista clínico da fisioterapia. Qual é o tipo de exercício que eu consigo manter esse espaço articular? Quais são as musculaturas envolvidas que vão de fato conseguir manter esse espaço articular? Por quê? Estou falando de uma manutenção de espaço articular, não é só quando eu estou sentado numa cadeira com minha perna em suspensão. Eu estou falando de manter um espaço articular quando eu estou andando, quando eu estou dirigindo, quando eu estou subindo e descendo uma escada. E aí nós reiteramos, lógico que depende dos indivíduos, mas as estruturas para poder garantir a manutenção desse espaço articular, que a literatura mais traz de forma reiterada quais são esses grupos musculares, são os músculos do ponto de vista distal, que vão influenciar, tanto ali músculos em relação à panturrilha, quanto músculo, por exemplo, quando o músculo poplítico, até pontuei isso esses dias, são a musculatura aqui da região da coxa, musculatura tanto anterior quanto posterior, lógico que depende da angulação, e principalmente, gente, musculatura do quadril. Lógico que vai depender de qual região. Eu estou falando do meu menisco medial ou estou falando do meu menisco lateral? Isso leva em consideração também o eixo, se é varo, se é válvula? Natália? Perfeito, perfeito. E o Bira falou um negócio interessante. Gente, se eu tenho um eixo que é um eixo varo, ou se eu tenho um eixo que é um eixo valvo, é lógico, é característico que nessa situação do eixo varo, todas essas estruturas laterais é como se ela tivesse hiperestendida. Elas estão dessa forma, né, Bira? E as estruturas mediais ou estruturas internas, elas estão mais, entre aspas, encurtadas, tá? Então é lógico que a minha estratégia aqui, em termos de conduta, vai ser diferente. Independente desse cara ter feito uma menissectomia ou ele está fazendo um tratamento conservador. Eu preciso considerar essas individualidades. E da mesma forma aqui no valvo. Se eu tenho esse padrão de joelho, eu vou ter ali alguns tecidos e algumas estruturas mais rígidas, enquanto eu tenho outras mais distendidas ou hipossuficientes ou hiperineficientes. Então a gente precisa considerar. Para finalizar o raciocínio, meninos, esse do ponto de vista da menissectomia. Eu vou pensar nas articulações adjacentes e não posso esquecer, sem dúvida, minha estabilização central. O core é a base do nosso corpo. Gente, se eu não consigo ter uma boa estabilização, eu também não vou conseguir distribuir essa carga. É porque é uma carga que a gente até comentou, axial, né, Vitor? Quer que fale alguma coisa, Vitor? Não, eu estou esperando você concluir porque... Você concluiu? Quer água, Vitor? Não, quero não, obrigado. E quando... Às vezes que eu já li alguns artigos, quando eu faço o reparo meniscal, perfeito. Não existe um consenso, ou pelo menos uma conduta padrão, que é algo que vem surgindo. Como que é que você vê a situação de quais as peculiaridades quando, no ponto de vista fisioterápico, quando é feita uma sutura do menisco? Perfeito. Claro que eu estou falando de maneira geral, porque vai depender da região. Se eu estou fazendo uma sutura do corpo, de qual região do menisco eu estou suturando, mais interno, mais externo, ou se é da raiz, ou se é da lesão em rampa, tem vários tipos de lesões. Eu sei que cada um tem suas peculiaridades, mas de maneira geral eu acho que é legal você comentar isso, como a fisioterapia tem entendido a reabilitação, porque isso é uma dúvida do paciente, que o paciente é o seguinte, ele te fala, doutor, mas eu estou com o meu menisco lesado, mas meu colega lá operou há 5, 6 anos atrás e ele saiu andando. Agora eu estou de brace, estou de muleta. Eu estou com imobilizador, estou com muleta e você me diz que eu não posso nem dobrar o joelho todo. Perfeito. Então, assim, isso é um fator que gera confusão e eu acho que para os pacientes, para as pessoas que não são da área, é interessante entender que a artroscopia é somente a maneira que eu entro dentro do joelho. O que eu vou fazer lá dentro são técnicas diferentes. Então, por isso que eu acho que é legal. Você falou agora, e quando é que eu tenho que suturar o menisco? Eu preservei uma cirurgia mais com preservação do menisco. De conservação dessa estrutura, né? Sim. Aí, complementando o que o Bira até comentou, quando a gente tem, gente,
a intervenção, pensando na sutura, é Pode virar realmente, aqui? pode virar, é realmente um dos... O Bira desenhou isso aqui anteriormente, até para vocês poderem entender o que seria uma sutura. É realmente costurar. Eu costumo dizer que o menisco parece uma orelha, né, Bira? E quando ela rasga, a gente pega e vai lá e costura. De uma forma bem simples para todo mundo conseguir entender. E vai depender da região para o Bira conseguir costurar ou não, né? Para ele conseguir suturar ou não, como a gente já colocou ali naquele outro folder, naquele outro banner. E o que eu preciso pensar? Na fase inicial não existe um consenso na literatura, gente. A gente fez algumas pesquisas já e realmente não existe consenso. Um dos últimos artigos que saiu foi do ano passado, e até quem tiver interesse, deixe novamente os e-mails aí, que nós vamos encaminhar os artigos que nós pontuamos para poder construir essa live para vocês. O que eles reiteram? Que ainda é consenso a gente ter uma certa limitação de amplitude de movimento nos casos da sutura, porque a gente sabe que uma flexão excessiva vai gerar uma compressão precoce e pode favorecer com que esse paciente perca essa sutura, e da mesma forma uma extensão completa. Então eu vou garantir ali um 0 grau de extensão, mas eu não preciso de uma hiperextensão. Se for o caso desse indivíduo, por exemplo, tiver um joelho recurvado, né? Sim, sim. Então eu preciso considerar isso. E a descarga de peso ela vai ser parcial, dependendo até da região, o Bira vai colocar isso, do tipo de lesão, aí a gente até nem descarrega peso na fase inicial. Uhum. E a gente vai, na fisioterapia, ter um foco, gente, que a literatura reitera em relação à sutura, que foi as últimas pesquisas que nós fizemos, como eu comentei. Trabalho de core é extremamente benéfico, numa fase inicial eu já consigo colocar isso. E exercícios isométricos para facilitar e favorecer qualidade da contração muscular. Porque eu preciso evitar com que esse cara tenha tanta inibição dessa musculatura, tenha tanta inibição de quem vai proteger dinamicamente essa articulação e esse joelho. Essa inibição que você chama de cinesiofobia é o que vai levar à cinesiofobia. Isso. Uhum. E até a própria inibição recíproca, né, Bira? Porque a gente tem uma certa desligadinha, sistema nervoso central mesmo, que eu entendo que aquele líquido vai machucado, então dá uma certa inibição no arco reflexo. É como se a musculatura ela parasse de funcionar como uma reação protetora. Então isso é algo que acontece muito, principalmente pacientes que operam o joelho. Por quê, gente? Diferente do que da outra live que a gente teve, joelho é uma articulação que influencia diretamente na função. Se eu tenho um problema no meu ombro, eu uso o meu outro braço, mesmo que talvez ele não tenha as mesmas características que esse. Agora esse aqui me limita para coisas básicas, que é para me deslocar aqui e vou pegar um copo de água que está ali. Então o buraco é um pouco mais embaixo, por isso que esse assunto é tão importante. Vou deixar o Bira colocar aqui em relação à questão dos tipos de lesões, da sutura. Então, por exemplo, não é toda lesão que a gente vai suturar. Show. Entendeu? Além do perfil do paciente, vai depender da qualidade do tecido, do tecido do menisco. Se é um menisco degenerativo, e aí nos pacientes acima de 40 anos, isso é mais, a lesão degenerativa é mais frequente, mas é importante ressaltar que não tem idade para suturar. Se o paciente tem perfil mais esportivo ou demanda funcional maior e durante o ato cirúrgico eu acho um menisco que é saudável, não interessa se ele tem 40, 30, 60 anos. Vai suturar. Na zona de lesão, aquilo que eu falei aquela hora lá. Então eu tenho, olhando o menisco de lado, eu vou dividir em 3 zonas. Essas 2 zonas são mais vascularizadas, zona vermelha e vermelho-branca, e aqui é só branca. Essas 2 zonas é mais provável que a sutura dê certo. Então é onde eu vou fazer um maior investimento. O tipo de lesão. Lesões em flap, que são lesões ou em bico de papagaio, que há um corte desse tipo, ou lesões extremamente complexas, os resultados são ruins. Tá? Outra coisa que a gente tem que analisar, e isso é uma questão de controvérsia dentro do consultório, são as lesões da raiz meniscal. Existem alguns ligamentos que prendem o menisco nos ossos, chama menisco tibial, liga o menisco à tíbia, e menisco femoral. Isso não é a estrutura do menisco em si, é somente a estruturazinha que está ligando ele aqui no osso em cima e embaixo. Está estabilizando. Estabilizando. Né? Essas estruturas podem romper e esse menisco, mesmo estando íntegro, ele sai de cima da tíbia. Ele subluxa ou luxa. Se soltasse, gente. Ele fica solto, ele não fica em cima do osso. Então, quando o osso do fêmur passa por ele luxa. Então eu tenho por vezes uma ressonância com a estrutura preservada, mas sem função. Então tem técnicas que eu venho aqui
e reinsiro esse menisco naquele ponto, tanto na raiz posterior como na raiz anterior. Então, essas são características que às vezes geram confusão, porque o paciente tem uma ressonância que por vezes está laudada como normal, não responde ao tratamento conservador e tem sintomatologia. Sim. Quando a gente vai descartando tudo aquilo que nós já falamos, seja suspeita disso. A gente pode pensar nisso. Existem outros testes para fazer, mas às vezes eu tenho exames normais, exames físicos pobres, e que com o insucesso do tratamento não cirúrgico, a gente depara com isso no intraoperatório. Isso que o Bira colocou, gente, é muito importante, porque esse paciente é um paciente que o joelho trava o tempo todo. Sim. Dependendo do movimento que ele faça com o joelho, e aí o que esse cara começa a fazer? Ainda mais se ele não tem um diagnóstico feito de forma imediata, ele começa a economizar. Aí ele fica andando com aquele padrão de joelho flexo, e ele pode até evoluir para uma rigidez articular, que vai dar mais complicação ainda, porque eu vou ter uma rigidez na cápsula, aí dependendo na hora do transcirúrgico, o Bira não vai só mexer onde que precisa, ele vai ter que manipular essa estrutura, que é totalmente diferente de uma mobilização, até porque a manipulação é uma técnica muito mais invasiva e agressiva. Então, por isso a importância, gente, da gente ter, primeiro, um bom diagnóstico, e esse diagnóstico depende de vários fatores, eu considerar a individualidade do meu indivíduo e todas as características que ele tem agregadas, ou seja, coletar uma boa história clínica, que é aquela historinha que ele está me contando ali, a gente já começa a tirar todas as informações necessárias e pertinentes, e lógico, do nosso trabalho em relação à parte preventiva ou curativa, também principalmente dos professores de educação física que estão lá, de repente, com esse cara lá na academia, fazendo alguma atividade, né? Assim, o que eu penso, então, de lesão de menisco, meio que resumindo, nós temos que pensar em 3 estágios. Prevenção, e aí você falou bem que erros no movimento pode levar a uma sobrecarga mecânica e lesão. Então, um bom educador físico, um bom fisioterapeuta esportivo, ele vai prevenir essas lesões. Então, ele não é só para aumentar rendimento, ele previne lesões, entender esse movimento. Às vezes uma rigidez de tornozelo, uma dorsiflexão alterada vai levar a uma sobrecarga do joelho e levar a trauma, levar a acidentes durante o esporte. Prevenção, individualização. Eu tenho que entender que nem todo menisco é cirúrgico, mas aqueles que estão machucando, que são refratários, que o tratamento conservador não deu certo, vão se beneficiar bastante. Pela cirurgia. E aí, quando eu vou operar, abre um novo leque. Sim. Analisar eixo do paciente. Show. O joelho desse cara é torto, é reto, de um lado é torto igual ao do outro, isso é fisiológico dele, é patológico, essa variação do movimento, assimetria. Que tipo de menisco que tipo de esporte, e tentar propor o que tem de melhor. Sim. Entendeu? E o melhor, no caso do cirurgião, é entrar preparado para fazer o futuro. Fazer o que, na verdade, Natália, a gente entra não sabendo como que começa. Porque às vezes você vai fazer uma cirurgia de menisco que vai demorar 5 minutos ou 1 hora. Sim. Porque depende do tanto que você tem que investir. E às vezes você entra com o objetivo de fazer uma artroscopia, 2 furinhos. E acaba você vai ter que abrir para salvar esse menisco. Sim. Sim. Entendeu? Então, o prognóstico vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Então você entra sem pressa, com material disponível, com treinamento técnico, e para isso eu acho que tem que procurar um cirurgião. Sim. Um cirurgião que seja especialista em joelho. Em Goiânia tem vários membros da SBCJ que saibam conduzir isso. Para ser bem assistido, né? Exatamente. E depois reabilitar, né? Porque isso dá trabalho pra caramba o pós-operatório disso. E outra coisa, gente, depende de uma dedicação do paciente. Sim, com certeza. Não adianta ele achar que ele vai operar e daqui semana que vem ele vai jogar futebol de novo. Quase lá voltar novo, né? Não, ele tem que se empenhar para poder salvar esse menisco. E muito interessante o que o Bira falou, gente, esses fatores biomecânicos, o Bira não vai mudar. Na verdade, nem eu vou mudar. Nós vamos só estimular para que essas adaptações sejam adaptações positivas, não adaptações negativas, que favoreceram uma sobrecarga nessa articulação, que favoreceram uma sobrecarga nessa estrutura. Por isso, resumindo a minha fala e demonstrando a nossa preocupação em relação a não só a intervenção de meniscectomia, que aí vai ser ou se não também um processo de sutura, vai depender de vários fatores, como a gente reiterou, idade, mecanismo de trauma e por aí vai. Uma boa avaliação é o que vai dar para nós dados quantitativos e qualitativos eficientes. Como é que está esse pé, como é que está esse tornozelo? Esse cara já teve lesão nesse pé, nesse tornozelo, que influencia diretamente
numa sobrecarga, um desarreamento dessa articulação, principalmente não estaticamente, porque hoje a gente fala tudo é no movimento, né, amigo? Sim. Porque uma coisa é eu ver aqui você sentadinho e paradinho, outra coisa é eu ver você saltando, outra coisa é eu ver você fazendo um gesto esportivo, ou simplesmente fazendo um gesto motor que você precisa para o seu trabalho. Então é importante muito que a gente tenha essa avaliação específica e individual para saber o que está acontecendo. Tanto do ponto de vista das outras articulações, também lógico da articulação do joelho, tanto do ponto de vista das musculaturas envolvidas nessa trajetória aí, que pode estar favorecendo uma sobrecarga por não estar funcionando direito, ou que está até nem funcionando, mas a outra está funcionando demais, porque o outro é muito forte. E aí a gente fala até, Bira, numa força funcional. Porque não necessariamente significa que um cara tem muito músculo, significa que esse cara está tendo uma absorção boa de impacto e está prevenindo que ele tenha uma lesão articular, ou que seja no menisco, ou que seja em outra região. Então isso é o que eu quero deixar aqui de legado para vocês, né? De informação. É importante demais a gente fazer essas avaliações, e avaliações, tem aí avaliações aos montes, alguns testes que a gente realiza para a gente identificar dinamicamente a qualidade do movimento desse indivíduo. Quero só te fazer uma pergunta, Bira, antes da gente abrir ali para as perguntas, em relação a um questionamento pessoal, né? Que eu te falei até que eu ia te perguntar isso, que a minha tia deve estar assistindo a live, minha tia está com cisto de Baker, né? E aí ela tem que ir lá em você consultar. Aí ela falou assim, eu quero entender o que é esse negócio, Natália. Cisto de Baker é um diagnóstico clínico do Guillain-Barré? Não, né? Não é esse vilão todo, né? É, justamente. Na verdade, o cisto de Baker, eu gosto de uma analogia que eu falo no consultório. Falar que o cisto de Baker é culpado é a mesma coisa de falar para alguém que está com dengue que a doença dele é febre. Perfeito. Ou seja, o cisto de Baker é uma consequência de alguma coisa ruim. De várias, pode ser várias coisas. Né? Habitualmente, algum processo inflamatório que está machucando o joelho, ele aumenta a produção de líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica. E na região posterior, próximo ao sêmio membranoso, essa membrana que reveste o joelho é mais fina. E ali forma-se um prolapso e forma um acúmulo de líquido, que é um cisto. Bursa, né, Bia? Não é bem bursa porque ela não absorve impacto. É realmente na região a posterior do joelho, póstero medial, que forma ela é fininha, então aumenta o líquido, ela forma um prolapso e acumula líquido. Então ela é uma consequência de algo que inflama o joelho. De algum processo inflamatório, e isso que o Bira colocou é interessante, porque assim, joelho é uma articulação sequinha, gente. Joelho não é feito para ser inchadão, né? Tem 3 a 5 ml, né, de líquido. Então, quer dizer, quando ele está inchado, quando gera um processo inflamatório, tem todos os fatores associados a essa inflamação, os sinais flogísticos, esse edema tem que ir para o lugar. Então, normalmente ele vai ali para essa região dessa membrana, formando esse cisto, que esse cisto pode doer? Pode. Cisto pode travar a articulação? Pode. Mas não, cisto? Não é o normal, não. Não é o normal. Então, nem sempre. Na verdade, o cisto... Ele não é o vilão, não. Ele só leva a culpa. Os meus alunos, na verdade, o cisto é a consequência. Sim. Ele não é a causa de nada. Uma das coisas que pode estar acontecendo, gente, sem dúvida, é em relação à questão da lesão do menisco. Também, mas pode ser outras causas específicas. Qualquer processo inflamatório no joelho pode aumentar o acúmulo de líquido e fazer um prolapso da membrana que reveste o joelho, formando um cisto de Baker. Formando um cisto, ou o cisto sinovial, ou cisto de vários nomes aí que a gente dá. Beleza? Vamos abrir para as perguntas? O que a gente tem aí de pergunta? A gente não tem uma pergunta em si. A Poliane Aldi, que está assistindo aqui, o Dr. Guillain-Barré, falou que sofre há 10 anos de uma lesão de joelho, já operou o menisco e ainda sente dor. O que tem que... Poliana, né? Isso. O que a gente tem que entender, na verdade, é qual que é a origem do problema. Pode ser que não seja só o menisco que estava machucando. A gente tem que avaliar todos aqueles processos de como está o padrão do movimento dela, força, equilíbrio muscular, se ela tem associado a isso um processo de artrose. Algumas vezes, quando se retira o menisco, por aumentar a pressão na cartilagem, ela começa a degradar mais rápido e aumenta o risco de algumas doenças associadas, como a fratura por insuficiência, a osteonecrose, que são doenças que são mais frequentes após a meniscectomia, após a retirada do menisco. Então, ela precisa ser avaliada desde do ponto de vista metabólico dela, como que está o metabolismo dela, até mesmo se tem outras lesões que surgiram, entendeu? Então precisa que ela consulte com um ortopedista especialista em joelho, de preferência, para que se entenda o que está acontecendo e faça um tratamento específico. Perfeito.
Tem uma pergunta aqui do Felipe, meu companheiro aqui de trabalho. O Felipe trabalha comigo já tem tempo, foi meu aluno. Beijo, Felipe. E quais prejuízos na biomecânica pós-menissectomia? Como amenizar esses prejuízos? Perfeito, Felipe. Ótima pergunta. Então, quais são os prejuízos biomecânicos pós-menissectomia? Eu não vou nem falar que é pós-menissectomia, tá, Felipe? Porque, na verdade, essas compensações e essas disfunções biomecânicas já pode estar vindo de antes. Na verdade, assim, como a gente não fez uma abordagem talvez tão eficiente prévia, o cara opera e o cara vai continuar com as mesmas compensações e pode arrumar até outras, na verdade. Então é importante que a gente avalie essa pessoa até antes de fazer uma cirurgia. Hoje, os médicos, a gente tem que trabalhar cada vez mais dessa forma. Peraí, será que é importante, é interessante eu realmente operar esse cara agora? Ele está precisando de cirurgia, mas será que é realmente importante? E qual vai ser o prejuízo para ele depois? Ele vai conseguir uma reabilitação com sucesso de forma imediata? Ou me convém mais tratar ali algumas sinais e sintomas, ativar melhor essa musculatura, distribuir ou redistribuir as funções a níveis articulares para depois esse cara participar ou ter que fazer um processo de cirurgia. Isso não só pensando em menisco. No ligamento a gente tem usado muito. Anatomicamente, não do ponto de vista biomecânico, eu não domino a área, é muito mais fisioterápico do que ortopédico, mas anatomicamente, a tendência é evoluir com o varo após a menissectomia. Porque, além de você perder aquele espaço que era ocupado pelo menisco, você aumenta a pressão e começa um processo degenerativo. Então, você perde o menisco, consequentemente, aumenta a pressão na região medial do joelho, a cartilagem da região medial, pegando o menisco medial como exemplo, né? Ela vai afinar, então você pode fazer um varo. Começa a fazer uma deformidade artrósica na região interna, muitas vezes pela diminuição do espaço articular, mais a redução condral. E, ou seja, isso que o Biro falou foi de questões das alterações anatômicas. São alterações que a gente pode mexer em termos biomecânicos, sem dúvida. Até porque, se essa lesão aconteceu nessa região, existem alguns fatores que favoreceram essa sobrecarga. Então, se eu trato isso de uma forma mais precoce, com orientações, com boas avaliações preventivas, eu posso até evitar que essa pessoa tenha uma lesão nesse menisco. E, em relação à questão dos prejuízos biomecânicos, eu falaria isso, que na verdade não é nem pós-menissectomia. É porque, como o Bira reiterou, ele vai fazer uma menissectomia se for realmente o que for indicado. Mas eu falo muito mais em relação à questão de prejuízos biomecânicos, que a gente pode intervir antes até desse cara machucar. E aí esse cara não vai ter nem que passar por cirurgia. Aqui a gestão motriz fala: boa noite, doutor. Paciente que sofreu trauma no joelho há alguns anos sempre terá problemas nesse joelho? Sempre haverá inflamação? Não necessariamente. Depende do que grau que foi esse trauma. Alguns traumas vão levar a lesões irreversíveis. E outras lesões não. Então depende da proporção que teve, se foi corretamente tratado. E aí eu tenho que pensar globalmente, pensar desde a questão metabólica, reforço isso, muscular, e se é alguma lesão que precisa ser reparada ou não, cirurgicamente, por exemplo. Muitas vezes, quando aquela lesão é negligenciada, por exemplo, uma lesão ligamentar. Se eu tinha uma lesão, teve um trauma, uma lesão ligamentar, não foi tratado corretamente, esse joelho ficou com uma instabilidade articular, a probabilidade disso levar a um processo degenerativo por desgaste e hipersolicitação de várias estruturas que não deveriam estar trabalhando sobre determinado estresse é maior e muitas vezes se torna irreversível. Por isso que quanto mais tempo entre a lesão, as lesões crônicas, eu quero me colocar dessa forma, as lesões crônicas de menisco são habitualmente lesões mais irreparáveis, que eu arranco o menisco, retiro parte dele. As lesões agudas são comumente possíveis de ser reparadas. Então tem uma lesão, não dá para ficar deixando isso para depois. Tem que procurar uma equipe, de preferência multiprofissional, o ortopedista, o fisioterapeuta e, quando necessário, o educador físico, para você trabalhar em todas essas etapas, entendeu? E tentar, quando de indicação cirúrgica, foi o que eu falei, operar logo. Aquilo que eu falo tratamento conservador é tentar tratar 1 mês, 40 dias, diminuir o processo inflamatório. Não melhorou, aí, quando indicação cirúrgica, é melhor que afasta de maneira mais precoce. Perfeito. A Heloísa perguntou aqui, beijo Heloísa também, Heloísa é minha ex-aluna.
com amplitude de movimento segura na flexão e extensão para se trabalhar nas primeiras semanas de sutura meniscal. Gente, como a gente comentou que vai depender muito de qual foi o tipo de lesão nesse menisco, até por isso que é importante a gente ter isso aqui, ó, que nós estamos tendo, diálogo. Porque eu preciso ligar para esse médico e falar, doutor, deixa eu te falar, você suturou o menisco desse cara aqui, mas o que você fez, pelo amor de Deus? Me conta como é que foi lá o transcirúrgico. Porque ele só chega para nós com um diagnóstico, a sutura de menisco. Sutura de menisco medial, por exemplo, do joelho direito. Então é importante que eu converse com esse médico. E faz toda a diferença. Que eu suturar uma raiz é diferente de suturar um corpo. E aí é lógico que as orientações dele vai falar, peraí, Natália, não, se eu suturei isso aqui, nós vamos ter que ir devagar, nós vamos ter que segurar mais um pouco. Até esse paciente chega lá no meu consultório desse jeito, segurando mais um pouco. Mas você limita até quanto grau de flexão? Perfeito. Aí, mas, dependendo de toda essa historinha que a gente comentou, a gente reitera, até a literatura pontua, de 0 a 90 graus de flexão e extensão de joelho. Isso é nas primeiras 6 semanas ou você é mais precoce? Não, isso é nas primeiras 4 semanas, vamos colocar assim, né? Até que uma sutura, gente, vai depender do organismo da pessoa, do indivíduo e do tempo de cicatrização. Mas a gente coloca mais ou menos ali uns 60 dias, né, Biro? 45, 60 dias. O tecido fibrocartilaginoso, que é o do menisco, que tem um predomínio de fibras de colágeno, vai demorar mais ou menos 45 dias, né? Só que você não pode deixar esse joelho 45 dias parar, senão ele vai ficar duro. Sim, com certeza, ele vai gerar rigidez. Então a gente coloca, mais ou menos nesse prazo de 0,90 graus, que depois a gente vai na terceira, quarta semana ali, de repente ganhando um pouco mais, respeitando, lógico, o limite de dor do paciente. Então não é um negócio de a gente chegar lá e querer dobrar a custa de tudo ou manipular a custa de qualquer coisa, tá? Nós precisamos considerar isso, é importante. E até se eu fizer isso um dia, como é que esse cara ficou amanhã? Esse cara, quando chegar pra mim, eu tenho que perguntar pra ele. E aí, deu muito? Por quê, gente? Eu tô até comentando isso, eu lembrei de um episódio que já aconteceu. Já teve situações que os indivíduos manipularam, imobilizaram esse joelho, que o cara teve febre. Então gerou um processo inflamatório tão grande, sistemicamente falando, que esse cara adoeceu. Por quê? Porque aquilo ali é um trauma. E outro detalhe que eu quero comentar que o Bira falou, Natália, vai depender ali de 45, 60 dias. Depende de quem, gente? Do organismo do indivíduo. Por isso a importância de uma análise metabólica. Por isso que eu preciso saber como é que esse cara está sistemicamente, como é que está a taxa de vitamina, como é que está a taxa hormonal, como é que está a taxa de forma geral, porque colágeno é o quê? Colágeno a gente recebe, a gente alimenta. A gente tem alguns nutrientes que vão suprir isso. Então é importante que a gente tenha esse respaldo anterior e se resguardando também. Quer comentar alguma coisa, Bira? Não, estou tranquilo. Encurtamento do osso da região do joelho pode levar a lesão meniscal? Se sim, o que seria indicado a um paciente assim? Gabriel Ângelo. Encurtamento do osso da região do joelho. Você está falando, Gabriel, em relação à questão de encurtamento, de comprimento ósseo? Eu creio que ele deve estar falando sobre o osso que vai entortando. Isso é uma deformidade, às vezes, vou considerar que essa, sendo assim, quando eu tenho uma deformidade angular e isso leva a um encurtamento relativo, ou o joelho indo para fora ou para dentro, isso vai levar a uma sobrecarga, ou na região externa ou interna do joelho. E isso sim é um fator de risco, tanto para afrouxamento ligamentar, quanto para lesão condral da cartilagem e do menisco. Então, sim, quando tem essa deformidade, tem esse risco, e dependendo de vários fatores individuais, grau da lesão, e se é assimétrico, tem que fazer, além de algum reparo interno, também fazer a correção do eixo. Ou osteotomia, ou da coxa, da perna, ou do fêmur, ou em alguns casos... Até as duas. As duas. É isso mesmo? Show de bola. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Tranquilo? Meninos, então... Tá tranquilo aí, Mari? Então nós vamos encerrar por aqui, né, Bira? Obrigado, Natália, pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que foi muito bom esse bate-papo que nós tivemos. Na realidade, o que a gente quer reiterar de forma recorrente, que eu quero trazer para vocês, é essa facilidade e essa, graças a Deus eu consegui adquirir isso, essa facilidade de dialogar com os profissionais de outras áreas, porque é importante a gente falar a mesma língua, a gente está trabalhando em conjunto, porque o benefício maior é do nosso cliente, do nosso paciente. Se eu sei o que está acontecendo, se o médico fala para mim, olha, foi assim, 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 se eu sei que o meu paciente teve algumas coisas que ele não falou pro médico, eu tenho a total liberdade para ligar e falar, Bira, peraí, esse cara não falou isso pra você, isso é normal? Nós vamos dar sequência desse jeito que a gente tá? Isso é extremamente importante.
para que a gente consiga de fato ajudar essas pessoas. E ajudar depois que elas tiverem sim uma lesão, depois que já tiverem uma lesão instalada, orientá-las da melhor forma possível. Olha, eu falo que você nem vai vir em mim, não precisa vir em mim primeiro não, você vai direto lá no médico, vai lá direto no Bira, porque ele vai fazer uma avaliação para sim eu ter segurança para poder atuar. Então é importante esse diálogo e essa facilidade. E sempre, gente, eu vou fazer as lives com muita frequência, o Bira também vai participar de várias outras. A gente vai colocar sempre como ponto de partida uma boa avaliação. E principalmente hoje, uma avaliação dinâmica. Não tem como mais eu falar de avaliar esse indivíduo, então anteriormente na fisioterapia a gente avaliava. Eu tenho um exame físico, que a gente ainda utiliza muito, até na questão do consultório, mas não adianta nada esse cara me falar que está em pé e eu vou saber tudo que está acontecendo com ele. Isso é fora da realidade. Até porque as limitações que ele tem não é só ele estar em pé, as limitações que ele tem são muito além disso. Ok, beleza. Quer falar alguma coisa, doutor Ibirama? Você falou tudo, né? Só esclarecer que tem algumas perguntas que são de cunho mais pessoal, que depois vão ser respondidas Sim. no seu Instagram, pessoalmente, no privado, né? Ok. Fala aí, Bira. Agradecer a oportunidade, eu gosto muito dessa questão da equipe multiprofissional. Participar e cada profissional, o educador físico, o físio e o ortopedista, entender que trabalhar em equipe quem beneficia é o paciente com isso, cada um contribui com o que pode e os pacientes saem melhor assistidos. E essa interação é muito legal, você saber o que um pode ajudar o outro e pode contribuir no seu trabalho, ter bons parceiros sempre é bacana. E estou à disposição para o que precisar, tá bom? Tamo junto. Gente, boa noite. Deixem o e-mail, quem quiser os artigos, tá? Que nós vamos encaminhá-los novamente. Então deixem os e-mails aí nos comentários. Um beijo grande, até a próxima, muito em breve. Tchau, tchau.